Boa noite aos nobres vereadores, à imprensa, funcionários que nos assessoram. Câmara Municipal de Manduri, 13ª sessão ordinária de 12 de setembro de 2022. Invocando a proteção divina, havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do plenário Benjamin Nicolau Ruffica. Está em votação a ata da 14ª sessão extraordinária realizada em 31 de agosto. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Passaremos agora à leitura do expediente, que consta do seguinte. Peço ao secretário que faça a leitura do projeto de lei 63/2022 do Executivo, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, abertura de crédito adicional especial ao orçamento 2022 e da outras providências. Boa noite, nobres colegas, vereadores, senhor Geraldo, do Jornal A Comarca, que nos acompanha, os funcionários da Câmara que nos assessoram e também os internautas que, porventura, estejam assistindo a sessão. Manduri, 1º de agosto de 2022, ofício número 402/2022, excelentíssimo senhor presidente. Venho à presença de Vossa Excelência apresentar o incluso projeto de lei número 63/2022, que dispõe em sua ementa sobre a inclusão e alteração de metas e diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, abertura de crédito especial ao orçamento 2022 e da outras providências, que ora solicitamos a tramitação e a apreciação através de regime de urgência. O projeto de lei em análise trata de abertura de crédito especial no valor de R$ 1.502.006,68, visando criar dotação no orçamento para o Departamento de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Essa suplementação será suportada por anulação parcial no valor de R$ 1.152.006,68. Ante ao que foi exposto no projeto de lei em questão, estamos convictos de que os senhores vereadores darão atenção necessária para a sua aprovação, por ser medida de inteira justiça. Atenciosamente assina José Univaldo Juste, prefeito municipal. E anexo, então, ao ofício está o projeto de lei para análise das comissões. O projeto de lei que foi lido está à disposição de todos na Secretaria e no site oficial da Câmara e ficam desde já encaminhadas as respectivas comissões para emissão dos pareceres no prazo regimental. Próxima reunião das comissões será terça, às 15 horas. Passaremos à leitura de duas indicações. Peço à secretária que faça a leitura da indicação 80, do vereador Altino Faria dos Santos. Boa noite a todos presentes, aos que nos acompanham pela internet. Indicação 80/2022. Indica o senhor prefeito que realize um trabalho de paisagismo e iluminação na rua Olímpio José Barreiro, no CDHU 1. Justificativa. Os moradores reclamam que este espaço é muito escuro e não cuidado, necessitando destas melhorias. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Ruffica, em 12 de setembro de 2022, Altino Faria dos Santos, vereador. Peço à secretária que faça a leitura da indicação 81, do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 81, 2022. Indico ao prefeito municipal que estude a possibilidade de colocar portão eletrônico e câmeras de segurança na entrada das escolas Prefeito Zoroastro Alves e Ermelindo Prestes. Justificativa.
Esta medida visa melhorar a segurança da escola, professores, funcionários e alunos. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Ruffiker, em 12 de setembro de 2022, Altino Faria dos Santos, vereador. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer conjunto número 65 das comissões ao projeto de lei complementar 3 de 2022 do Executivo, que dispõe sobre o requadramento do cargo de dentista no quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mandori e da outras providências correlatas. Parecer número 65, de 6 de setembro de 2022, parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça, Redação Final, Finanças e Orçamento, e Obras, Serviço Público, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 013/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o reenquadramento de cargos públicos, junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Mandori e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do município de Mandori estabelece que ao município compete prover tudo aquilo que diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10, inciso 2. Segundo o artigo 44 da Lei Orgânica do município, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, função ou empregos públicos na administração direta e autarquias, bem como a fixação da remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos, que pelo princípio da simetria aplica-se ao prefeito, também estão previstas na Constituição Federal, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do município de Mandori. O projeto de lei complementar em que se aprecia tem por objetivo o reenquadramento do cargo de dentista. É certo que a criação e extinção de cargo, bem como o respectivo reenquadramento, constituem inequívoca formação de política geral, questões a cargo do Executivo, cujos critérios a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Ocorre que o reenquadramento desses cargos implica aumento de despesa o que faz incidir o disposto na Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem as seguintes medidas. A. Estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. Declaração do ordenador de despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e com o plano plurianual com a lei de diretrizes orçamentárias. Demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, no caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, estimar o impacto financeiro, orçamentário e financeiro é identificar, nesse caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas ou, na hipótese de tal aumento, se somar as despesas já existentes,
qual seria a fonte a financiá-lo. O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento, para que possa ser executado, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que a despesa fixada no orçamento representa uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização. Ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração execute a despesa. Segundo Fernandes, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador de despesas, mas por outro órgão ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre essa função. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 013/2022, por tratar-se de matéria disposta na lei complementar. Para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer, sala das comissões 6 de setembro de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Cristiano Vicente Davi, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos à votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor ao projeto responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Cristiano Vicente Davi. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Mery de Souza Lopes. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. E Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Projeto de lei complementar 13 de 2022 foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado, na ordem do dia, daremos início à explicação pessoal. Farão uso da palavra os vereadores que se inscreveram em livro próprio. De acordo com o nosso regulamento, seu artigo 126, o vereador tem 5 minutos para seu pronunciamento. Peço à vereadora que faça o sorteio. Mery de Souza Lopes. Dispenso. José Carlos Mingardi. Boa noite a todos novamente. Eu gostaria de deixar registrado nessa sessão ordinária uma situação, com relação à imprensa no Brasil, e é uma coisa horrível o que as pessoas fazem, que tem o dever de informar e não tem devido zelo pela informação e acaba passando coisa errada, Talvez no afã de criticar alguém, a pessoa deixa de observar as minúcias, os detalhes, Então aqui eu quero pôr para ouvir o que a jornalista Basília Rodrigues, da CNN, disse após o discurso do presidente Bolsonaro no dia 7 de setembro. E ela cita, eu gostaria que vocês prestassem atenção quando ela cita os dizeres que estão escritos na bandeira, que foi isso que chama muita atenção.
talvez nem todos teve acesso a esse áudio, então, no caso é um vídeo até, mas eu vou pôr aqui o áudio, para que nós ouçamos. Ontem o presidente estreou um capítulo novo na campanha à presidência da República, o da hipersexualização, falando de aspectos sexuais em seu discurso da independência, em que ele pouco lembrou do 7 de setembro, falando da comparação entre as primeiras damas no aspecto estético da coisa. Então, o que chama atenção, já que o presidente, a exemplo de todos nós, sabemos que na bandeira brasileira está escrito independência ou morte, e não impotência é morte. Obrigada, Basília. Obrigada, Basília. Está nesse pé. Está nesse pé o negócio. Isso é o resultado da geração Paulo Freire de ensino, né? Da esquerda aí de muito tempo aí. Essa moça é nova ainda. Ela vai aprender o que está escrito na bandeira do nosso país. Outra coisa que eu quero citar, senhores, é sobre um projeto que a gente votou, na última sessão, criando o cargo lá no Saimã. E eu, estando nas redes sociais, eu vi um documento aqui, um edital de concurso da Prefeitura Municipal de Tejupá, o edital número 01/2022, e ele fala, aqui ele prevê uma vaga para controlador interno, haverá o concurso, né? E aqui, uma vaga, os pré-requisitos exigidos são curso superior em administração de empresa, ciências contábeis ou economia. O salário é de R$ 5.302,71. São 40 horas semanais de trabalho, a prova é objetiva e o valor da inscrição é R$ 150. Então isso aqui corrobora com o que eu falei na reunião das comissões, falei no debate do projeto aqui, que foi aprovado por 6-3, que a indicação, a justificativa de se aprovar esse projeto, ela serve para qualquer outra coisa, menos para o fim que está previsto lá, que é os apontamentos do Tribunal de Contas. Uma vaga de escriturário não vai suprir os apontamentos do Tribunal de Contas. Quer dizer, fizeram uma gambiarra, sendo que já tem uma vaga lá, que é o próprio superintendente que deixa a vaga lá para a vaga dele como superintendente, então fica a vaga de... Então, foi aprovado aqui, meio no aperto, mas foi aprovado uma gambiarra inconsistente, infundada, qualquer outra coisa menos necessária. Porque não é daquele jeito, só um segundinho, presidente. Não é daquela forma que faz. Está aqui o exemplo da Prefeitura de Tejupá, que está abrindo uma vaga, com as exigências que tem que ser um curso superior, um escriturário com um nível médio, não tem como fiscalizar o chefe. É simples assim. Mas, infelizmente, é assim que se conduz. É assim que está se conduzindo. Obviamente, nós veremos aí o resultado futuramente. E, por último, eu gostaria de ler aqui uma publicação que eu escrevi e publiquei esses dias sobre a eleição própria. Não cito diretamente ninguém, mas é o seguinte: como o nosso país é um país cristão, a própria Constituição ela foi promulgada em nome de Deus, e a grande maioria nós somos aqui, acho que todos cristãos.
Então há uma reflexão. Quando eu apoio um candidato cuja proposta de governo é contra os valores cristãos ou pretende desconstruir famílias no modelo judaico-cristão, no modelo que a palavra de Deus ensina, que é um homem unir-se a uma mulher, no dia que eu faço um voto num candidato ou num partido cujas propostas vão afrontar a palavra de Deus, eu me comprometo com Deus nesse voto. Vejam as histórias dos candidatos, leiam as propostas deles, vejam com quais valores eles estão comprometidos. Apoiar alguém que pretende implantar uma proposta de governo que é contra o cristianismo é fazer uma aliança com a própria treva. Obrigado. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Nós, vereadores, nossa próxima sessão será dia 26 de setembro, que vai ser uma sessão, ela vai ser só para ser votada exclusivamente as contas do ex-prefeito Paulo. Não vamos ter projeto nenhum, tá? Boa noite a todos, que Deus abençoe.